hoje sobre projeções cartográficas, elementos básicos da cartografia, certo? Para facilitar a compreensão da criação e leitura dos mapas, certo? Primeiro passo, vocês estão vendo um globo terrestre em sua forma representativa, a mais comum e a mais utilizada atualmente, certo? Existem várias formas de representar a Terra. Por quê? Quando vocês analisam o formato da Terra, vocês vão descobrir que, por exemplo, a Terra ela é um geóide, ela tem um formato geoidal, que é esse formato estranho que vocês estão vendo aqui. Sim, esse é o verdadeiro formato da Terra. Você percebe que ela é, devido à dilatação, ela tem os polos mais contraídos e o meio mais dilatado, certo? Aí você pode dizer, mas por que eu consigo ver a Terra redonda dessa forma? Porque a força gravitacional e a água, elas preenchem esses espaços vazios, dando essa ilusão de ótica, informando que a Terra é redonda, sendo que ela tem esse formato mais geoidal. Para facilitar a compreensão, até mesmo para a questão de desenhos, estudos, a forma representativa mais comum no globo terrestre é o planisfério, que é isso que vocês estão vendo, é você pegar a Terra, que é redonda, e você transformar ela, entre aspas, em quadrada. Para quê? Fica mais fácil a compreensão. Imagine, por exemplo, vocês têm que estudar a Terra nesse formato. Fica mais difícil visualizar, fica mais difícil compreender. Então, para que facilite para uma questão didática, a forma mais comum de representar nós chamamos já do planisfério, que é esse método que vocês estão vendo, né? Ele quadradinho nesse mapa, vocês têm o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Capricórnio, os ciclos polares e o meridiano de Greenwich. É claro que, só para vocês terem ideia, durante muito tempo na história da humanidade, principalmente no período da Idade Média, na Europa especificadamente, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, que a Terra era nesse formato que vocês estão vendo, e que existia o fim do mundo. Se vocês andassem em qualquer dessas direções, o mundo acabaria. Um cartógrafo alemão chamado Martin, em 1490 a 1492, foi um dos primeiros a representar o globo terrestre. É claro que anterior a Marte, você teve pessoas como Copérnico na Grécia e posteriormente Galileu na Europa, em que eles já afirmavam que a Terra possuía uma curvatura. Porém, as pessoas não levavam isso a sério, acreditavam que a Terra possuía esse formato. Então, quando o Marte ele cria esse globo, ele torna-se revolucionário. Primeiro, ele cria todo o planeta terrestre, lembrando que você só desenha um mapa naquilo que lhe é conhecido, você não pode desenhar um mapa dos continentes a quais vocês não conhecem. Tanto que em 1490, o que você conhecia? Você conhecia a Europa, Norte da África e Ásia. Então são esses continentes representados no mapa. E aí você tem um planisfério. Vocês podem reparar, por exemplo, que a Europa, a América está pequena, a Europa também, porque hoje, como forma de criar mapas, nós temos foto de satélites. Inclusive, quando vocês entram no próprio Google, vocês podem vir aqui em mapas, tá? Vocês podem vir em mapas e vocês têm uma representação da localização de vocês no mapa. Tudo bonitinho, com bairros, porque isso são feitos atualmente por fotos de satélite, certo? Completamente. Naquela época, isso não era possível. Então, como é que você fazia naquela época? Por desenho. Os cartógrafos viajavam ou pegavam relatos dos navegadores e faziam um desenho. É por isso que quando você pega hoje o mapa da Terra, você consegue perceber em que os continentes têm os seus desenhos bem definidos. E quando você olha, por exemplo, esse mapa, você percebe que não tem. Justamente por essas diferenças de composição. E lembrando, uma outra coisa que é bastante importante é que, como a Terra ela tem esse formato geoidal, e você coloca ela no planisfério, ou seja, você pega uma coisa defeituosa e coloca num quadrado, num retângulo perfeito, ela vai ter erros. Para diminuir esses erros, nós criamos as projeções cartográficas, para que haja uma diminuição desses erros. Por exemplo, a primeira projeção cartográfica é a projeção cilíndrica. O que é a projeção cilíndrica? Como a Terra ela é redonda, ela é como se fosse um cilindro, você apenas pega a Terra e abre. Certo? Vocês percebem, nessa projeção cilíndrica de Peters, que você tem alguns erros, como a Europa muito pequena, você tem a Groenlândia bem esticada e maior,
a Groenlândia tem um tamanho menor, depois eu vou colocar no Crescent o real tamanho da Groenlândia, você pega uma África em tamanho desproporcional. Ela tem sim algumas distorções, mas bem pequenas. A outra é chamada de projeção cônica ou de Albers, que é justamente você pegar a Terra e transformar ela em um cone e abrir. Vocês conseguem perceber nessa representação em que a projeção cônica ela está completamente colocando todos os continentes de forma distorcida. Quando você pega uma projeção cônica, o ideal da projeção cônica é que você utilize apenas metade do planeta na projeção. Quando você coloca apenas metade do planeta na projeção cônica, o erro é menor. Reparem que você tem aqui o mapa dos Estados Unidos na projeção cônica e você percebe que o erro é menor do que, por exemplo, se você colocar o mapa mundi. Ou seja, a projeção cônica ela é ideal se você quer utilizar apenas metade, se você quer só o hemisfério norte, só o hemisfério sul. Por último, a projeção azimutal, certo? Ou plana. O que é isso? É quando você utiliza apenas um ponto como fixo, o centro do mapa. Nesse, por exemplo, vocês estão utilizando que ele utiliza a Antártica como centro do mapa. Geralmente, ela é utilizada para que você caracterize uma região apenas. Caiu no vestibular alguns anos atrás qual era a projeção cartográfica do símbolo da ONU. Muitas pessoas lembravam nem o que era o símbolo da ONU, quanto mais por a projeção cartográfica. Quando vocês olham o símbolo da ONU, você percebe que a projeção cartográfica, na realidade, é uma projeção azimutal, utilizando o Polo Norte como o seu ponto fixo, certo? Um beijo a todos e até mais.